Olá, tudo bem? Hoje eu vou estar respondendo uma pergunta que sempre me fazem. Eu apresento sobre profecias, eu falo sobre profecias, a minha especialidade é falar sobre profecias. E aí, ah, lógico, quando você começa a tratar sobre esse assunto, mostrar na Bíblia uma sequência e tal, as pessoas vão perguntando horas, provavelmente, olha, e aí, Jesus volta esse ano? Jesus volta agora? Olha, o mundo está tão difícil de que eu acho que Jesus está voltando. E eu vi até alguns pregadores, agora no ano 2024, com tantas informações que teve no mundo, tantos abalos, a questão de guerras, eh, a questão de desigualdade social, essa Guerra Fria que retornou aí entre União Soviética e OTAN, especificamente Estados Unidos ali, mas existe toda uma geopolítica envolvida nisso. ah, que o mundo foi dividido em alguns blocos, né, você tem o bloco asiático ali, China, Rússia, hã, e outros países alinhados com a mesma filosofia, você tem para cá, no Oriente Médio, alguns alinhados com Israel, outros não, você tem aqui o bloco americano, aí você tem o bloco sul-americano, né, talvez não seja tão relevante a nível de história, mas são blocos que estão se unindo e se organizando, mas aí é geopolítica, é outro assunto. O assunto é, tá, profeticamente, com tudo isso acontecendo, já não era para Jesus ter voltado? Bom, eu vou te passar o seguinte, aconteceram coisas muito importantes em 2025 que nos ajudam a identificar o período da história que nós estamos. E o período da história é simples, nós estamos no período do cumprimento das últimas profecias. A última profecia que tinha data, você tinha uma contágio de tempo, que foi as 2300 tardes e manhãs, que eu já expliquei também aqui no canal, a última profecia que tinha sobre isso, se encerrou em 1844, tá. A partir de lá nós estamos no chamado tempo do fim, nós estamos num período em que as coisas podem acontecer e a Bíblia nos diz que os últimos eventos seriam rápidos, tá. Mas lembrando que o rápidos tem muito a ver com o tempo de Deus, não com o nosso tempo. Então esse é um detalhe. Agora, por que que Jesus não voltou em 2024? Bom, ele é Deus. Deus é Deus, entenda isso. Ele é o Senhor do tempo, é o Senhor de todas as coisas. Mas em 2024 aconteceram coisas muito importantes. E se você pegar a palavra de Deus e for estudar profecias, aí é que eu faço meu convite, estude profecias. Se você for pegar a palavra de Deus para você compreender tudo isso, você vai ver que existe uma sequência profética e está em andamento. Então, é mais ou menos assim, eu vou falar para você que não tem como, acontecer tal coisa se não acontecer algumas outras coisas antes, porque é essas coisas que vão levar ao final. Então você tem profecias falando sobre o mundo em guerra, mas sempre teve, sim, teve. Você tem a mudança da sociedade nossa, hoje uma mudança não tão emocional, mas muito cultural, você tem aí a pregação de conceitos de relacionamentos, conceitos de pai e de filhos, de casais, enfim, uma imoralidade sendo pregada como algo normal. E isso eram sinais do aumento, tá. Os pais contra filhos, filhos contra pais e muito mais nessa parte. Você tem terremotos, aumento de terremotos, você tem aumento de calamidades, todos isso são sinais, mas sempre tiveram, mas foram evoluindo. Mas mais especificamente aí entra a minha área, existem outros sinais, e esses sinais são bem mais específicos, mais claros. Embora, como eu disse, não existe mais profecia com datação. Ah, se você quer entender mais sobre isso, estude a profecia das 2300 tardes de manhã lá do livro de Daniel. Estude sobre esse assunto. E aí, ali tem o começo e tem o fim. O que acontece no começo e o que aconteceu no fim, tá. E aí, inclusive, o final dessa profecia
é que alavancou aí, deu origem à questão da igreja adventista, guardadores do advento de Cristo, tá, dentro desse período. Aliás, vou dar um detalhe aqui, não é a igreja adventista que pregou e datou, botou uma data para a volta de Cristo. Eram irmãos de várias outras denominações que atenderam ao chamado profético, no sentido de estudo da profecia, começou lá com Greg Miller, e ele tinha ali uma visão sobre as profecias, da maneira com que eu quero passar para você, mas não para aquele cálculo, mas da maneira que passa ponto a ponto, fazendo cálculo, pega aqui o que aconteceu na história, tudo mais. Você foi vendo e foi desenvolvendo até ele chegar num fechamento de uma data. Isso foi lá com o Guilherme Miller, milleristas, e que muitas pessoas de várias regiões, não só nos Estados Unidos, mas de várias partes do mundo, pregaram e aguardavam uma doçura, o cumprimento que seria a volta de Cristo, que, compreendendo mais tarde, não era sobre a volta de Cristo, mas isso também é uma outra história. A grande questão é que existe sim profecias que vão se cumprindo, que nos levam aqui à volta de Cristo, tá. E dentre delas, algumas dessas profecias ocorreram, né, ou na totalidade ou, deram o estopim para tudo isso, agora nesse ano 2024. Por exemplo, vou citar uma, tem nós temos aqui um material chamado, a igreja u a religião universal, o que explica bem sobre isso. O que que foi isso? Desde dezenas de anos atrás, a gente ouve falar sobre a questão da unificação das igrejas, as igrejas, se unificando. Eu mesmo pensava: "Mas como vai acontecer isso? Igrejas com credos diferentes, igrejas com conceitos diferentes, como é que elas vão se unir?" É simples, como um evangélico que não aceita figuras, não aceita imagens, como é que ele vai frequentar ou aceitar figuras, por exemplo, que a igreja católica utiliza? Os santos católicos, como é que entra nessa coalizão das igrejas evangélicas que pregam contra isso? Então era muito difícil, mas a síntese do que seria estava marcada. E qual que era a síntese? A síntese é que essas igrejas vão se unir, tá? Baseado na profecia que está lá em Apocalipse 16. Eu vou deixar para você aqui também o link para você poder assistir mais completamente, esse estudo, tá? Então, hoje estou respondendo, por que que Jesus não voltou ainda? Basicamente é porque existem pessoas a ser alcançadas, e você pode ser uma também, como eu posso ser uma pessoa que que tem que ser alcançado com a salvação que está sendo colocada à nossa disposição, ser aceita. Então, isso gera mudanças de vida, mudanças de hábito, mudanças de conceitos, e há pessoas que ainda não estão fazendo isso. Bom, vamos lá. A profecia que falava sobre a união das igrejas, elas, vou dizer a você, ela se cumpriu uma assinatura de um acordo que houve no Cazaquistão, em 2020, agora em setembro de 2023, se eu não me engano, onde houve uma reunião de todos os líderes de igrejas, tá, e assinaram ali um acordo, esse acordo de cooperação, de interação, de aceitação, tudo mais, e no num dos artigos desse acordo, que é um contrato que foi assinado, um desses artigos, ele apresenta inclusive que, todos nós somos filhos de Deus, apesar da nossa diversidade religiosa. Então ele abre esse acordo, ele abre a questão para que: "Olha, então veja lá, todos somos filhos de Deus". E Deus deseja, ele coloca o artigo coloca: "E Deus deseja que haja essa diversidade". Esse é um pouco gritante, tá, porque as religiões, por exemplo, que têm os seus deuses, que são, encarada que existem demônios e deuses, tá,
faz parte do plano de Deus que elas também se fazem parte da salvação e tudo mais. Estou dizendo que as pessoas não vão se salvar. Estou dizendo que Deus dá o poder para todas elas. Mas há conceitos religiosos que vão para o paganismo, e Deus nunca foi condescendente com o paganismo, porque o paganismo não leva à salvação. Então, essas religiões estavam lá, retratadas. Deus, sendo bem claro, Deus não aconselha e não aceita aqueles que fazem consulta aos mortos, até porque os mortos não sabem coisa nenhuma. E aí dentro da própria Bíblia explica que não são os mortos que estão respondendo, mas essas teologias, essas religiões estão nesse acordo também. Ora, é como se fosse um tratado de não agressão, mas uma abertura muito mais completa. Então, o chamado ecumenismo, que é uma das profecias que está na Apocalipse 16, ela se cumpriu e veio se solidificando ao longo de 2024. Uma outra profecia, que eu também fiz um estudo sobre isso, é uma profecia sobre o controle que as pessoas teriam. E eu em 2000 no ano 2000 eu comecei a estudar muito sobre o controle financeiro. No ano 2005 eu comecei a pregar sobre isso, a escrever artigos sobre isso, que o mundo chegaria a um período em que não teria mais dinheiro, não existiria mais dinheiro de papel. E que dentro disso existia um controle maior outras pessoas. Apocalipse 3, uma das bestas, um dos poderes se ajuntaria com um outro poder que é religioso, e ele colocaria no mundo ou eh, uma obrigatoriedade de haver, um só líder. Esse é um ponto. E segundo, aquele que não aceitasse não poderia comprar, não vender. E é para todos. Apocalipse 13, eu também tenho aqui um estudo mais completo sobre isso. E o que nós vemos agora falado, alardeado, conversado por juristas, por economista, é que a economia do mundo está caminhando para o dinheiro digital. E no Brasil está aí, nós vamos ter o Drex. Aí esse ano pagamentos serão feitos em Drex. O que quer dizer o Drex? O seu pagamento é depois da sua conta. Você não vai poder sacar. Ser mal utilizado por meios digitais até o fim do dinheiro de papel. Mas o que tem a ver isso com profecias? Tem a ver que no Apocalipse 13 você está falando sobre esse controle, controle econômico. E esse controle sendo usado como arma para persuadir as pessoas a tomarem a posição errada. Então vai necessitar ter isso. Então, existe uma sequência profética que está se desenrolando aos nossos olhos, que me dá a certeza de que a proximidade da volta de Cristo é iminente. Já está aqui. Existe uma outra sequência, olha, a mesma sequência, mas está se cumprindo, que vai me dando outros sinais. Por exemplo, a obrigatoriedade de um dia de guarda, sem ser o dia que Deus estipulou na Bíblia. Na Bíblia, Deus estipulou o sábado como dia de guarda, certo? O inimigo vai estipular um outro dia para ser o dia oficial de guarda. Então, isso é um outro sinal ainda, que, ó, quando bater esse sinal, está bem às portas. Vai haver uma perseguição contra aqueles que não aceitam as ordens vindas desse poder religioso que é fortalecido por um poder civil. Algumas pessoas falam: Fernando, eu estou na iminência de termos aí a China como principal país no mundo. Nós estamos na iminência de ter a economia toda afetada, que vai levar a algum resultado. Mas dentro da Bíblia se identifica os Estados Unidos como sendo, uma das bestas de Apocalipse 13. As características caem nele. Se a gente falar: "Não, a China é a", não, não é a China. Tem um papel preponderante? Tem, como a Rússia tem, como os países, da asiáticos têm, como os países também do Oriente Médio têm. Todos eles têm um papel preponderante nisso que se mostra sendo aí, inícios, tá, do fim dos tempos. Então existe uma cadeia profética que vai me dando a proximidade, mas não me dá data,
não se tem data, a proximidade, e esses eventos eles podem ser acelerados. Por exemplo, em Apocalipse 16, você tem os 7 últimos flagelos que vão ser derramados sobre o mundo, que já determina o sétimo é a volta de Cristo. O sétimo é a volta de Cristo. O sexto anjo, ele abre o caminho para chamado Armagedon, que é a batalha final, em que se distingue ali o povo de Deus, tá. O quinto, se identifica quem são os inimigos de Deus. Aí você tem a questão da água em sangue, o mar em sangue, você tem úlceras malignas, doenças, tudo isso nós temos no mundo aí, e agora a sequência profética vai nos levar a ter conhecimento de que momento está próximo da volta de Cristo. Mas como isso também é um detalhe importante, mais que saber a data da volta de Cristo, que não é nada, o próprio Jesus falou: "Só o Pai que sabe", a mais importante do que saber a data da volta de Cristo é saber conhecer o ambiente ao redor e nesse conhecer o ambiente ao redor, tomarmos decisão. E hoje eu digo, é hora de estudarmos da palavra de Deus, é hora de termos mais ligação com o nosso Senhor Jesus Cristo. É hora de você ensinar sua família a ter um Deus, deixar de lado a filosofia que o mundo prega nas TVs, na internet, na rádio, nos meios de comunicação, em que a família está desfacelada, que o mundo não precisa de Deus. Cada ano que passa, mais é se pregado disso, mas está na hora de você voltar, estudar, e se você não conhece, buscar conhecimento sobre esse Deus, porque eu ouço os passos de um Deus que se aproxima. É uma frase antiga, mas é uma realidade. Que Deus te abençoe. E vou deixando aqui na descrição, nos cards, eu vou deixar você as os outros estudos mais completos, com ilustrações para te mostrar sobre essa questão das profecias e a importância que tem de nós a conhecermos. Deus abençoe, até o próximo estudo.